Se resolver esta equação, eu te passo de ano, riu o professor, e o aluno pobre o calou. Professor Ricardo Almeida sempre encontrava formas de humilhar seus alunos mais pobres, especialmente aqueles que ousavam questionar seus métodos ou demonstrar algum conhecimento que ele não esperava. Naquela manhã de quinta-feira, na Escola Estadual Santos Dumont, em Campinas, ele tinha um alvo específico em mente. Caio Silva estava sentado na última fileira, tentando manter os olhos abertos depois de mais uma noite em claro. O garoto de 17 anos havia passado as últimas horas cuidando da mãe, Rosângela, que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e chegava em casa completamente exausta. Seu uniforme escolar tinha remendos visíveis e as mangas já estavam curtas demais, mas era o único que possuía. Turma, hoje vamos ver se alguém aqui realmente entende matemática, anunciou o professor Ricardo, ajustando os óculos com um sorriso maldoso. Vou escrever uma equação no quadro. Quem resolver passa de ano direto, sem precisar fazer as provas finais. Os outros alunos se entreolharam com curiosidade. Era final de novembro e muitos estavam preocupados com as notas finais. O professor Ricardo era conhecido por ser extremamente rigoroso e raramente alguém conseguia notas altas em suas avaliações. Mas tem uma condição, continuou ele, caminhando em direção ao quadro negro. Vou escolher especificamente quem vai tentar resolver. Caio sentiu um arrepio subir pela espinha. Sempre que o professor falava nesse tom, significava que alguém seria humilhado publicamente. E, ultimamente, esse alguém sempre era ele. O professor Ricardo começou a escrever no quadro uma sequência complexa de números, símbolos e variáveis. A equação ocupou quase metade do quadro e parecia envolver conceitos que iam muito além do currículo do ensino médio. Alguns alunos suspiraram aliviados, percebendo que não seriam capazes nem de tentar. Pronto, disse o professor batendo o giz na mesa. Esta é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes variáveis. Quem conseguir resolver tem minha palavra de que passa de ano com nota máxima. A turma ficou em silêncio. Ninguém havia sequer ouvido falar de equações diferenciais. Era claramente algo muito além do que qualquer aluno do 3º ano deveria saber. E o escolhido para tentar é... O professor Ricardo fez uma pausa dramática, percorrendo a sala com os olhos antes de apontar diretamente para Caio. Nosso querido Caio Silva, venha aqui na frente mostrar seu conhecimento. Alguns colegas riram baixinho, outros sentiram pena. Todos sabiam que o professor Ricardo estava armando mais uma de suas humilhações públicas. Caio era um bom aluno, mas matemática sempre foi sua maior dificuldade, ou pelo menos era o que aparentava nas provas. Caio se levantou lentamente, sentindo as pernas fracas. Não era medo do professor ou vergonha dos colegas que o deixava assim. Era a exaustão acumulada de semanas cuidando da mãe doente, trabalhando de madrugada em uma padaria, para ajudar com as despesas e ainda tentando manter as notas em dia. Não vai conseguir nem começar, murmurou o professor para os alunos da primeira fileira, achando que Caio não ouviria. Estes meninos pobres acham que podem competir conosco, mas não tem base nenhuma. Caio parou diante do quadro e pegou o pedaço de giz que o professor oferecia com um sorriso zombeteiro. Por um momento, olhou para a equação e reconheceu algo familiar. Não era possível. Aqueles símbolos, aquela estrutura, era muito parecida com algo que havia visto antes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As lembranças começaram a voltar. Caio se recordou das noites em que seu avô, Oswaldo Silva, costumava sentar com ele no quintal de casa e desenhar números e símbolos no chão de terra batida. O velho dizia que estava ensinando matemática de verdade para o neto, muito diferente daquela que aprendiam na escola. Oswaldo Silva havia sido professor universitário décadas atrás, antes de perder tudo por causa de um escândalo acadêmico que Caio nunca entendeu completamente. Agora, aos 72 anos, o homem sobrevivia catando material reciclável pelas ruas de Campinas, mas ainda mantinha a mente afiada para os números. Vovô sempre dizia que os números contam histórias,
murmurou Caio para si mesmo, começando a analisar a estrutura da equação. O que foi? Já vai desistir? Provocou o professor Ricardo. Eu disse que era para você tentar resolver, não para ficar aí parado feito uma estátua. Mas Caio não estava parado. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando os ensinamentos do avô com o que via no quadro. Lentamente, começou a escrever os primeiros passos da solução. Os números fluíam naturalmente, como se sua mão soubesse exatamente o que fazer. O professor Ricardo parou de sorrir quando reconheceu a técnica que Caio estava usando. Era um método avançado de resolução que ele próprio havia estudado durante o doutorado, mas nunca havia dominado completamente. Como um garoto pobre do interior poderia conhecer aquilo? A turma observava hipnotizada. Caio escrevia com uma confiança que ninguém esperava, transformando a equação complexa em passos menores e mais gerenciáveis. Cada linha que ele adicionava ao quadro parecia revelar um novo layer da solução. Interessante, murmurou a diretora Márcia Fernandes, que havia parado na porta da sala atraída pelo silêncio incomum. Normalmente, as aulas do professor Ricardo eram barulhentas, cheias de provocações e discussões. Aquele silêncio concentrado era algo novo. A diretora entrou discretamente e observou o que estava acontecendo. Quando seus olhos se fixaram na equação do quadro, ela sentiu o coração acelerar. Era exatamente a mesma equação que havia destruído a carreira de seu falecido marido, Dr. Eduardo Fernandes, 15 anos atrás. Dr. Eduardo havia sido um matemático brilhante da Universidade de Campinas, mas sua tentativa de resolver aquela específica equação diferencial havia se transformado em uma obsessão que consumiu anos de sua vida. Quando ele finalmente publicou o que acreditava ser a solução, outros matemáticos descobriram erros fundamentais em seu trabalho. O escândalo acadêmico que se seguiu destruiu sua reputação e sua saúde. Continue, Caio, encorajou a diretora, reconhecendo que algo extraordinário estava acontecendo ali. O professor Ricardo tentou interromper, alegando que o tempo da aula estava acabando, mas a diretora Márcia o silenciou com um olhar firme. Ela queria ver até onde aquele garoto conseguiria chegar. Caio continuava escrevendo, cada vez mais confiante. As técnicas que seu avô havia lhe ensinado durante anos de conversas noturnas finalmente faziam sentido. Oswaldo sempre dizia que a matemática era como música. Você precisava sentir o ritmo dos números para entender sua verdadeira harmonia. A porta da sala se abriu novamente e entrou Rosângela Silva, a mãe de Caio. Ela estava preocupada porque o filho não havia voltado para casa na hora do almoço, coisa que nunca acontecia. Rosângela trabalhava meio período na escola como auxiliar de limpeza, então conhecia todos os corredores e salas. Com licença, eu só queria saber se... Ela começou a falar, mas parou ao ver a cena diante dela. Seu filho estava resolvendo uma equação no quadro, enquanto toda a turma observava em silêncio. Quando Rosângela olhou para a equação, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era a mesma maldita equação que havia aparecido nos pesadelos de seu pai por anos. A mesma que ele tentava resolver nas paredes de casa usando carvão quando não tinha dinheiro para papel. A mesma que havia consumido sua vida acadêmica e transformado um professor respeitado em um catador de lixo. Pai, sussurrou ela, entendendo de onde Caio havia aprendido aqueles métodos. A revelação atingiu a diretora Márcia como um raio. Se Rosângela era filha de alguém que conhecia aquela equação, e se Caio era neto dessa pessoa, então havia uma conexão direta com o passado de seu marido. Dr. Eduardo sempre mencionou um colega brilhante que havia sido injustiçado na universidade, alguém cujo trabalho havia sido roubado e creditado a outros. O professor Ricardo começou a suar frio. 20 anos atrás, quando ainda era um jovem doutorando, ele havia trabalhado como assistente de um professor genial que havia desenvolvido métodos revolucionários para resolver equações diferenciais. Quando esse professor foi acusado de plágio em um escândalo fabricado, Ricardo se aproveitou da situação para se apropriar de suas pesquisas e conseguir sua própria posição na universidade. Aquele professor era Oswaldo Silva, avô de Caio. Caio chegou a um ponto crítico da resolução e parou.
Ele havia identificado algo que não estava certo. Virou-se para o professor Ricardo com uma expressão séria que contrastava com sua idade jovem. Professor, tem um erro na equação, disse Caio calmamente. Impossível, gritou Ricardo, mais nervoso do que deveria estar. Essa equação é perfeita. Foi tirada de uma tese de doutorado. Sim, eu sei, respondeu Caio, apontando para uma parte específica da equação. Mas o coeficiente aqui está errado. Deveria ser 3x ao invés de 2x. Meu avô sempre dizia que esse era o erro mais comum quando se tentava adaptar essa equação para casos específicos. O silêncio na sala era ensurdecedor. O professor Ricardo olhava para o quadro como se estivesse vendo um fantasma. Aquele erro específico era exatamente o mesmo que havia causado a rejeição da tese de doutorado de Oswaldo Silva 2 décadas atrás. Mas como Caio poderia saber disso? A diretora Márcia se aproximou do quadro. Ela se lembrava claramente de seu marido, explicando como aquele erro havia sido plantado propositalmente na versão da equação que Oswaldo havia recebido para revisar, como uma forma de sabotagem acadêmica. Caio, disse ela com voz trêmula. Seu avô é Oswaldo Silva, não é? Sim, senhora, respondeu o garoto sem entender por que a diretora parecia tão emocionada. E ele costumava ser professor na universidade? Costumava, sim. Mas aconteceu alguma coisa ruim e ele perdeu o emprego. Nunca quis contar direito o que foi. Rosângela se aproximou da filha. Pai sempre disse que foi traído por alguém em quem confiava. Alguém que roubou suas pesquisas e o fez parecer incompetente. Todos os olhares se voltaram para o professor Ricardo, que havia empalidecido completamente. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Eu não sei do que vocês estão falando, gaguejou ele. Mas a diretora Márcia já havia conectado todas as peças. Ricardo Almeida. Você foi orientando do Dr. Henrique Campos, não foi? O mesmo orientador que Oswaldo Silva tinha antes do escândalo. O professor Ricardo não conseguiu responder. 20 anos de culpa reprimida finalmente estavam vindo à tona. Caio observava a tensão crescer na sala, sem entender completamente o que estava acontecendo. Tudo o que ele sabia era que sua família havia passado por dificuldades por causa de algo relacionado à matemática. E agora aquela mesma matemática estava revelando segredos que alguém queria manter enterrados. Posso continuar resolvendo? Perguntou Caio, quebrando o silêncio tenso. A diretora Márcia assentiu. Por favor, continue. E corrija o erro primeiro. Caio apagou o coeficiente incorreto e escreveu o valor correto. Imediatamente, a equação começou a fazer mais sentido. Ele retomou a resolução do ponto onde havia parado, agora com a confiança de quem sabia estar no caminho certo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto Caio trabalhava, Rosângela se lembrou de todas as noites em que encontrava o pai rabiscando números nas paredes de casa, murmurando sobre injustiças e sonhando com o dia em que poderia provar sua inocência. Oswaldo nunca havia parado de trabalhar na matemática, mesmo depois de perder tudo. Ele havia passado todos esses anos aperfeiçoando seus métodos e transmitindo seu conhecimento para o neto. A diretora Márcia observava fascinada como Caio aplicava técnicas que seu próprio marido havia mencionado, mas nunca conseguido implementar corretamente. Era como se ela estivesse vendo a vingança póstuma de Dr. Eduardo através das mãos de um adolescente. O professor Ricardo tentou sair discretamente da sala, mas a diretora o impediu. Fique onde está, Ricardo. Acho que todos nós precisamos ver como essa história termina. Caio estava chegando próximo da solução final quando de repente parou e olhou para a mãe. Rosângela parecia pálida e tremia ligeiramente. Ela havia acordado às 4 da manhã para fazer a limpeza de uma casa antes de ir trabalhar na escola, e estava claramente exausta. Mãe, a senhora está bem? Perguntou Caio, largando o giz e se aproximando dela. Estou sim, filho. Continue o que você estava fazendo. Isso é importante. Mas Caio conhecia sua mãe bem demais para acreditar nela.
Rosângela estava forçando um sorriso, mas ele podia ver que ela estava passando mal. A pressão de descobrir a conexão entre seu pai e aquela equação estava sendo demais para ela. Diretora, posso levar minha mãe para tomar um ar? Pediu Caio. Claro que pode, mas depois você volta para terminar, certo? Claro que sim. Caio ajudou a mãe a se sentar em uma cadeira no corredor. Rosângela fechou os olhos e respirou fundo, tentando processar tudo o que havia descoberto. Durante 20 anos, ela havia acreditado que seu pai era simplesmente um homem que havia falhado na vida acadêmica. Descobrir que ele havia sido vítima de uma conspiração mudava completamente sua perspectiva sobre o passado da família. Filho, disse ela com voz fraca, seu avô vai ficar tão orgulhoso quando souber disso. Mãe, o que realmente aconteceu com o vovô na universidade? Rosângela hesitou. Ela nunca havia contado a verdade para Caio, porque queria protegê-lo da amargura que havia consumido Osvaldo por tantos anos. Mas agora parecia que era hora de ser honesta. Seu avô desenvolveu métodos revolucionários para resolver equações como essa que você estava trabalhando. Mas alguém roubou suas pesquisas e fez parecer que ele havia plagiado o trabalho de outra pessoa. Perdeu o emprego, a reputação, tudo. E ele nunca conseguiu provar a verdade? Tentou por anos, mas ninguém acreditava nele. Disse que era apenas um professor amargo tentando culpar outros por seus próprios fracassos. Caio sentiu uma raiva crescer dentro do peito. Seu avô havia sido uma das pessoas mais honestas e inteligentes que ele conhecia. A ideia de alguém ter destroçado a vida do velho deliberadamente era insuportável. Mãe, eu vou terminar aquela equação. Não só para passar de ano, mas para mostrar que o vovô estava certo. Quando retornaram para a sala, encontraram um clima ainda mais tenso. A diretora Márcia havia telefonado para o professor Dr. Henrique Campos, o antigo orientador tanto de Osvaldo quanto de Ricardo. O velho professor, agora aposentado, confirmara que sempre suspeitara que Ricardo havia se beneficiado injustamente do trabalho de Osvaldo. Caio, disse a diretora, seu avô está vindo para cá. Liguei para ele e expliquei a situação. O garoto arregalou os olhos. A senhora tem o telefone do meu avô? Ele trabalha aqui na escola, filho, explicou Rosângela. É ele quem recolhe o lixo reciclável 2 vezes por semana. Eu nunca quis que vocês soubessem, porque tinha vergonha. Caio sentiu o coração partir. Seu avô, um homem que já havia sido professor universitário, agora trabalhava recolhendo lixo na mesma escola onde o neto estudava, e ele nunca havia sabido. Enquanto esperamos seu avô chegar, disse a diretora Márcia, que tal você terminar a equação? Caio voltou para o quadro com uma determinação renovada. Cada número que ele escrevia agora tinha um significado muito maior do que uma simples prova de matemática. Era uma chance de redimir o nome de sua família e expor a verdade sobre o que havia acontecido 2 décadas atrás. O professor Ricardo observava em silêncio, sabendo que sua carreira estava chegando ao fim. Tudo o que ele havia construído com base no trabalho roubado estava prestes a desmoronar. Mas uma parte dele, uma parte pequena que ainda mantinha alguma humanidade, estava curiosa para ver se Caio realmente conseguiria terminar a resolução. A técnica que o garoto estava usando era impecável. Cada passo da solução fluía naturalmente para o próximo, demonstrando um entendimento profundo dos conceitos matemáticos envolvidos. Era exatamente o tipo de trabalho que Osvaldo Silva costumava produzir em seus melhores dias como professor universitário. Caio estava chegando aos passos finais quando ouviu passos no corredor. Pela janela, ele viu seu avô caminhando em direção à sala. Osvaldo Silva parecia confuso sobre por que havia sido chamado urgentemente à escola, mas quando viu a multidão na sala de aula, sua expressão mudou para preocupação. O que aconteceu? Perguntou o velho ao entrar na sala. Caio está em problemas. Pelo contrário, Sr. Osvaldo, disse a diretora Márcia. Seu neto está resolvendo uma equação que pode mudar a vida de toda a sua família. Osvaldo olhou para o quadro e ficou paralisado. Era a mesma maldita equação que havia assombrado seus sonhos por 20 anos. A mesma que havia destruído sua carreira e transformado sua vida em um pesadelo. E agora,
Seu neto estava resolvendo-a com uma facilidade que ele nunca havia conseguido atingir. Como você... Começou Osvaldo, mas as palavras falharam. O senhor me ensinou, vovô, disse Caio sem tirar os olhos do quadro. Todas aquelas noites no quintal, todos aqueles desenhos na terra. O senhor me estava preparando para isso. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos do velho professor. Osvaldo havia passado anos se culpando por não ter conseguido resolver aquela equação a tempo de salvar sua carreira. Agora, vendo seu neto aplicar perfeitamente os métodos que ele havia desenvolvido, finalmente entendia que seu trabalho não havia sido em vão. O professor Ricardo se aproximou hesitantemente de Osvaldo. Os dois homens se entreolharam por um longo momento, décadas de história não dita pesando entre eles. Osvaldo, murmurou Ricardo com voz quebrada. Eu sei quem você é, disse Osvaldo calmamente. Você era o assistente que sempre fazia perguntas inteligentes sobre meu trabalho. O menino que eu achava que seria meu sucessor. Professor Osvaldo, eu preciso lhe pedir perdão. Perdão pelo quê, especificamente? Ricardo olhou ao redor da sala. Todos estavam escutando, incluindo Caio, que havia parado de escrever para prestar atenção na conversa. Por ter roubado suas pesquisas, por ter plantado erros em suas equações, por ter fabricado evidências de plágio contra o senhor, por ter destruído sua vida para construir a minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo os alunos mais novos entenderam a gravidade da confissão que acabaram de ouvir. Osvaldo fechou os olhos e respirou fundo. Durante 20 anos ele havia sonhado com esse momento de validação. Agora que finalmente havia chegado, descobriu que a raiva havia se transformado em algo mais próximo da tristeza. Por quê, Ricardo? Perguntou o velho professor. Você era brilhante. Não precisava roubar de ninguém. Porque tinha medo de não ser bom o suficiente por conta própria. Porque via o trabalho do senhor e sabia que nunca conseguiria produzir algo tão revolucionário. Porque era jovem, ambicioso e estúpido. A diretora Márcia interrompeu a conversa. Caio, você está quase terminando? O garoto assentiu e voltou sua atenção para o quadro. Apenas mais alguns passos e a equação estaria completamente resolvida. Mas agora ele carregava o peso de toda a história de sua família nos ombros. Com movimentos precisos e confiantes, Caio completou os cálculos finais. A solução estava ali, clara e elegante, ocupando todo o quadro negro em uma sequência lógica que qualquer matemático seria capaz de seguir e verificar. A sala explodiu em aplausos. Os alunos, que no início da aula nem sabiam o que era uma equação diferencial, agora entendiam que haviam presenciado algo extraordinário. Osvaldo se aproximou do quadro com lágrimas nos olhos. A resolução estava perfeita. Mais do que isso, Caio havia usado uma variação de seus métodos originais que tornava a solução ainda mais elegante do que qualquer coisa que ele próprio havia conseguido produzir. Você superou o mestre, meu neto, disse Osvaldo, abraçando Caio com força. A diretora Márcia pegou seu telefone e tirou várias fotos do quadro. Esta solução precisa ser documentada e enviada para a universidade. Senhor, Osvaldo, o senhor gostaria de coassinar a publicação com seu neto? Publicação? Perguntou Caio, confuso. Filho, explicou Rosângela, o que você fez aqui hoje não é só uma solução para uma equação difícil. É um trabalho acadêmico que pode ser publicado em revistas científicas. Pode abrir portas para bolsas de estudo, universidades, um futuro completamente diferente. Caio olhou para o avô, buscando confirmação. Osvaldo sorriu e assentiu. Mas primeiro, disse o velho professor, preciso ensinar algumas coisas que você ainda não sabe. Esta equação é só o começo, Caio. Tem muito mais matemática bonita esperando por você. O professor Ricardo se aproximou novamente, desta vez com uma expressão mais determinada. Osvaldo, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas... Deixe-me ajudar a corrigir o que eu fiz de errado. Tenho contatos na universidade, recursos que posso usar para garantir que você receba o reconhecimento que merece. E o que você ganha com isso? Perguntou Osvaldo desconfiado. Uma chance de dormir em paz pela primeira vez em 20 anos.
e talvez a oportunidade de ser o professor que eu deveria ter sido desde o início. Osvaldo considerou a proposta por um longo momento. Vingança seria fácil. Ele poderia destruir a carreira de Ricardo com a mesma facilidade que o jovem havia destruído a sua. Mas olhando para Caio, para Rosângela, para todos os alunos que ainda tinham suas vidas inteiras pela frente, decidiu escolher um caminho diferente. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Você vai me ajudar a montar um programa de educação matemática para estudantes carentes. Vai usar sua posição para dar oportunidades para meninos como meu neto. Aceito, disse Ricardo imediatamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram, a história de Caio e da equação se espalhou rapidamente pela escola e pela comunidade local. O Jornal de Campinas publicou uma matéria sobre o garoto prodígio que calou o professor arrogante, embora a versão real fosse muito mais complexa e emocionante do que a mídia conseguiu capturar. A Universidade de Campinas enviou uma comissão para avaliar o trabalho de Caio e, mais importante, para revisar o caso histórico de Osvaldo Silva. Documentos que haviam sido arquivados por décadas foram reexaminados, testemunhas foram ouvidas, e lentamente a verdade sobre o escândalo acadêmico começou a emergir. O professor Dr. Henrique Campos, mesmo aposentado, fez questão de vir pessoalmente à escola para se desculpar com Osvaldo. O velho orientador admitiu que sempre suspeitara de irregularidades no caso, mas na época havia escolhido não investigar mais profundamente por conveniência política. Osvaldo, disse doutor Henrique com voz emocionada, eu falhei com você como orientador e como amigo. Deixei a política acadêmica se sobrepor à busca pela verdade. Isso me assombrou todos esses anos. Professor Henrique, respondeu Osvaldo, todos nós cometemos erros. O importante é aprendermos com eles e tentarmos fazer melhor no futuro. A universidade ofereceu oficialmente reintegrar Osvaldo Silva como professor emérito, com todos os benefícios retroativos e um reconhecimento formal de que ele havia sido vítima de injustiça acadêmica. Mais importante ainda, ofereceram uma bolsa de estudos integral para Caio, incluindo moradia e ajuda de custo para a família. Mas Caio surpreendeu a todos com sua resposta. Eu aceito a bolsa, disse ele durante uma reunião com os representantes da universidade. Mas quero continuar morando em casa e estudando aqui em Campinas. Minha família precisa de mim, e eu não quero me afastar do meu avô quando finalmente podemos trabalhar juntos. A decisão de Caio tocou profundamente Osvaldo e Rosângela. O garoto poderia ter escolhido qualquer universidade do país, mas preferiu ficar perto da família. Era uma demonstração de maturidade e valores que impressionou até mesmo os acadêmicos mais experientes. O professor Ricardo cumpriu sua promessa de ajudar a criar um programa educacional para estudantes carentes. Usando suas próprias economias e contatos na universidade, ele estabeleceu um centro de apoio matemático que funcionava no contraturno da escola. Osvaldo foi contratado como coordenador do programa, finalmente voltando à sala de aula depois de 2 décadas. Rosângela, que havia passado anos trabalhando como faxineira, recebeu uma proposta para trabalhar na administração do novo centro educacional. Era uma oportunidade de usar sua experiência prática de gestão doméstica em um ambiente mais formal e bem remunerado. Mãe, disse Caio no dia em que ela recebeu a proposta, a senhora merece isso e muito mais. Obrigado por ter cuidado de mim e do vovô todos esses anos. Filho, respondeu Rosângela com lágrimas nos olhos, ver vocês dois realizando seus sonhos é a única recompensa que eu preciso. A transformação na dinâmica da sala de aula também foi notável. O professor Ricardo, inicialmente resistente a mudanças, descobriu que ensinar com humildade e respeito era muito mais gratificante do que intimidar os alunos. Seus métodos pedagógicos melhoraram drasticamente, e pela primeira vez em anos ele genuinamente gostava de estar em sala de aula. Os outros alunos, inspirados pelo exemplo de Caio, começaram a se interessar mais por matemática. Alguns descobriram talentos que nem sabiam que possuíam.
Outros simplesmente passaram a ver a disciplina com menos medo e mais curiosidade. Professor Ricardo, disse uma aluna alguns meses depois, o senhor está diferente, mais humano. Obrigado, Ana. Eu aprendi que ser professor não significa ser superior aos alunos. Significa aprender junto com eles. 6 meses após o episódio da equação, Caio publicou seu primeiro artigo científico em coautoria com Oswaldo Silva. O trabalho, intitulado Métodos Alternativos para a Resolução de Equações Diferenciais com Coeficientes Variáveis, foi aceito em uma revista internacional de matemática aplicada. O artigo não apenas apresentava a solução da equação original, mas também descrevia novos métodos desenvolvidos por Oswaldo e refinados por Caio. Era uma prova definitiva da originalidade e qualidade do trabalho matemático da família Silva. Vovô, disse Caio no dia em que receberam a confirmação da publicação. Agora todo o mundo vai saber que o senhor é um matemático brilhante. Neto, respondeu Oswaldo sorrindo, o mundo já sabia disso. Só precisávamos da oportunidade certa para mostrar. A repercussão da publicação foi significativa. Universidades de vários países enviaram convites para Oswaldo visitar e ministrar palestras. Ofertas de emprego chegaram para Caio, incluindo algumas de instituições no exterior. Mas ambos escolheram ficar em Campinas, trabalhando no centro educacional que havia se tornado um modelo para outras cidades. O programa já atendia mais de 200 estudantes carentes e tinha uma lista de espera crescente. O professor Ricardo usou sua experiência traumática como uma ferramenta educacional. Em suas palestras sobre ética acadêmica, ele contava abertamente sobre como havia arruinado a carreira de um colega e as consequências que isso teve para ambas as famílias. Jovens, dizia ele aos estudantes universitários, o conhecimento científico não pertence a ninguém individualmente. Quando roubamos ou distorcemos o trabalho de outros, não estamos apenas prejudicando essas pessoas, estamos prejudicando o progresso da humanidade como um todo. Suas palestras se tornaram famosas na comunidade acadêmica, não apenas pelo conteúdo educativo, mas pela coragem que demonstrava ao expor publicamente seus próprios erros. 1 ano após o incidente, a escola organizou uma cerimônia especial para marcar a inauguração oficial do Centro Oswaldo Silva de Educação Matemática. A presença de autoridades acadêmicas, estudantes, professores e membros da comunidade transformou o evento em uma celebração não apenas da matemática, mas da capacidade humana de crescer e se redimir. Durante a cerimônia, Caio foi convidado a falar sobre sua experiência. O garoto, agora com 18 anos e já cursando o 2º ano de matemática na universidade, subiu ao pódio com a mesma confiança que havia demonstrado no quadro negro naquele dia transformador. 1 ano atrás, começou ele, eu era apenas um menino pobre tentando passar de ano. Hoje estou aqui porque aprendi que a verdadeira educação não está em humilhar os outros ou em esconder conhecimento. Está em compartilhar o que sabemos e ajudar uns aos outros a crescer. O público aplaudiu entusiasticamente. Na primeira fila, Oswaldo e Rosângela observavam com orgulho enquanto Caio continuava seu discurso. Quero agradecer ao professor Ricardo, disse Caio, causando surpresa em muitos presentes. Não pela forma como ele me tratava antes, mas pela coragem que teve de mudar e de ajudar a corrigir erros do passado. Isso me ensinou que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. O professor Ricardo, que estava sentado no fundo do auditório, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. 1 ano atrás, ele era um homem amargo e cruel. Agora, ainda tinha muito trabalho pela frente para se redimir completamente, mas finalmente estava no caminho certo. E quero agradecer ao meu avô, continuou Caio, que me ensinou que a matemática é mais do que números e equações. É uma linguagem universal que conecta pessoas e gerações. É uma forma de entender o mundo e de torná-lo melhor. Oswaldo se levantou e acenou para o neto, recebendo uma ovação calorosa do público. O velho professor, que havia passado 2 décadas catando lixo e sonhando com uma segunda chance, agora estava de volta ao lugar onde sempre deveria ter estado, inspirando jovens mentes e contribuindo para o avanço do conhecimento.
A cerimônia terminou com a apresentação de uma placa comemorativa que seria instalada na entrada do centro educacional. A inscrição dizia: Centro Oswaldo Silva de Educação Matemática, onde o conhecimento é compartilhado, não escondido. Nos meses que se seguiram, a história da família Silva continuou a inspirar outros. Documentários foram produzidos, livros foram escritos, e o centro educacional se tornou um destino de visitas para educadores de todo o país. Caio, sempre focado em seus estudos, também começou a desenvolver novos métodos pedagógicos que combinavam os ensinamentos tradicionais do avô com tecnologias modernas. Seu objetivo era democratizar o acesso à educação matemática de qualidade, especialmente para estudantes de famílias de baixa renda. A matemática não pode ser um privilégio dos ricos, dizia ele em suas palestras. Todo mundo merece a chance de descobrir a beleza dos números e das equações. Rosângela, agora administradora do centro, desenvolveu programas de apoio familiar que ajudavam não apenas os estudantes, mas também seus pais e responsáveis. Ela entendia melhor do que ninguém as dificuldades que famílias carentes enfrentavam para manter os filhos na escola. Educação não é só sobre o que acontece na sala de aula, explicava ela aos visitantes. É sobre criar um ambiente onde toda a família pode crescer e se desenvolver junto. O professor Ricardo, transformado pela experiência, tornou-se um dos educadores mais respeitados da região. Seus métodos, baseados em humildade e respeito mútuo, foram adotados por outras escolas e viram modelo para a formação de novos professores. A arrogância foi minha maior inimiga como educador, reflexionava ele durante suas palestras. Quando finalmente aprendi a ouvir meus alunos, ao invés de apenas falar para eles, descobri que eles tinham muito mais a me ensinar do que eu imaginava. 2 anos após o incidente da equação, Caio estava prestes a se formar na universidade com a melhor média da turma. Várias universidades internacionais ofereceram bolsas para pós-graduação, mas ele já havia decidido continuar em Campinas. Por que não aceitar essas ofertas? Perguntou um colega de classe. Você poderia estudar nas melhores universidades do mundo. Porque meu trabalho está aqui, respondeu Caio simplesmente. Tem muitos meninos como eu que precisam ver que é possível superar as dificuldades. Além disso, estou desenvolvendo pesquisas com meu avô que podem revolucionar a forma como a matemática é ensinada no Brasil. A parceria entre Caio e Oswaldo havia realmente produzido resultados impressionantes. Juntos, eles desenvolveram uma série de métodos pedagógicos que tornavam conceitos matemáticos avançados acessíveis para estudantes mais jovens. O trabalho deles estava sendo testado em escolas de várias cidades e os resultados preliminares eram extremamente promissores. Neto, disse Oswaldo durante uma de suas sessões de trabalho, você percebe que estamos criando algo que pode impactar a educação brasileira por gerações? Eu percebo, vovô, e é exatamente por isso que não posso ir estudar fora agora. Este trabalho é maior do que qualquer carreira individual. A maturidade de Caio continuava impressionando todos ao seu redor. Aos 19 anos, ele já havia publicado 5 artigos científicos, desenvolvido 3 metodologias pedagógicas inovadoras e ministrado palestras em 2 conferências internacionais. Mas o que mais impressionava era sua humildade e seu compromisso com a comunidade. A diretora Márcia, que havia sido peça fundamental para que a verdade viesse à tona, também havia se transformado. A experiência a fez repensar completamente sua abordagem à administração escolar, priorizando sempre o potencial dos estudantes ao invés de suas limitações socioeconômicas. Aquele dia mudou minha vida também, dizia ela. Aprendi que às vezes os maiores talentos estão escondidos nos lugares mais improváveis. Nosso papel como educadores é encontrar e nutrir esses talentos, não julgá-los pela aparência externa. Sob sua liderança, a Escola Estadual Santos Dumont se tornou referência em educação inclusiva e inovação pedagógica. A taxa de aprovação em vestibulares aumentou drasticamente e, pela primeira vez na história da escola, vários estudantes de famílias carentes
conseguiram bolsas de estudo em universidades renomadas. O impacto da história de Caio também se estendeu para além da educação. A comunidade local, inspirada pelo exemplo da família Silva, começou a valorizar mais o conhecimento e a educação. Bibliotecas comunitárias foram criadas, grupos de estudo se formaram, e pais que nunca haviam considerado a universidade como uma possibilidade para seus filhos começaram a sonhar mais alto. Dona Conceição, vizinha da família Silva, resumiu bem o sentimento da comunidade. Antes, a gente achava que estudar muito era coisa de rico. Depois de ver o Caio e o seu Osvaldo, entendemos que o conhecimento pode mudar qualquer vida. Não importa de onde a pessoa vem. O centro educacional continuou crescendo e evoluindo. Novas parcerias foram estabelecidas com empresas locais que ofereciam estágios e oportunidades de emprego para os estudantes. Universidades de outras regiões começaram a enviar professores para aprender sobre os métodos desenvolvidos pela equipe de Osvaldo e Caio. Estamos criando um novo modelo de educação, explicava Osvaldo em uma entrevista para uma revista educacional. Um modelo que reconhece que inteligência e potencial existem em todas as classes sociais, mas que oportunidades precisam ser criadas e oferecidas de forma justa. 3 anos após aquela manhã transformadora na sala de aula, Caio defendeu sua tese de mestrado aos 21 anos. O trabalho, que expandia ainda mais os métodos matemáticos desenvolvidos com seu avô, foi aprovado com louvor unânime pela banca examinadora. Durante a apresentação da tese, Caio fez questão de dedicar um tempo especial para agradecer às pessoas que haviam tornado aquele momento possível. Quero agradecer ao meu avô, professor Osvaldo Silva, que me ensinou que a matemática é uma linguagem de amor e perseverança. A minha mãe, Rosângela, que sacrificou seus próprios sonhos para que eu pudesse realizar os meus. Ao professor Ricardo, que teve a coragem de mudar e se tornar um exemplo de redenção. E à diretora Márcia, que escolheu a verdade ao invés da conveniência. Mas o agradecimento que mais emocionou a plateia foi o último. E quero agradecer àquela equação no quadro, que parecia impossível, mas que se revelou a chave para um futuro que nenhum de nós poderia ter imaginado. Após a defesa da tese, foi oferecida a Caio uma posição como professor adjunto na universidade, mas ele pediu mais tempo para considerar. Tinha outros planos em mente. Vovô, disse ele naquela noite, tenho uma proposta para fazer. Qual, meu neto? Que tal expandirmos nosso centro educacional? Tenho algumas ideias para levar nossos métodos para outras cidades, talvez até outros estados. Osvaldo sorriu. Aos 75 anos ainda tinha energia e entusiasmo para novos desafios, especialmente quando isso significava ajudar mais jovens a descobrir o potencial que carregavam dentro de si. Aceito a proposta, disse o velho professor, mas com uma condição, que sempre lembremos de onde viemos e por que estamos fazendo isso. Pode deixar, vovô. Nunca vou esquecer que tudo começou com um professor arrogante, uma equação impossível e um menino que não sabia que não era capaz de resolvê-la. Fim da história. Agora conte pra gente o que achou dessa história de superação e redenção. Você acredita que é possível mudar e corrigir erros do passado como fez o professor Ricardo? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar seu like para nos ajudar a crescer. Se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.